Amados irmãos, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É de extrema alegria poder estar aqui novamente, podendo falar aos irmãos, e compartilhar um pouco da palavra de Deus. Certo de que o mais breve possível nós estaremos juntos aqui na igreja. Hoje também quero externar o nosso sentimento à família da nossa irmã Jogele, da nossa irmã Consuelo, presbítero César, pelo falecimento do sogro do presbítero César, do pai da nossa irmã Jogele, que ocorreu na última quinta-feira. Então nós estamos orando pela família. Convido a igreja a fazer o mesmo, orar para que o Senhor possa confortar o coração desses amados irmãos, membros desta igreja. Meus queridos, hoje eu quero convidá-los a estudar um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então convido a todos que estão nos acompanhando a abrir suas Bíblias em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo do 8 ao 15. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo de 8 ao 15. Eu vou ler, os irmãos acompanham a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Meus irmãos, convido vocês a curvar suas frontes para que nós oremos nesse momento, pedindo ao nosso Deus sabedoria e graça. Pai amado, Deus bendito, diante de Ti, ó Pai, nos colocamos, Senhor, como Tua igreja, como povo Teu, nesse momento em que vamos, ó Pai, meditar na Tua palavra, nas verdades eternas que o apóstolo Paulo escreveu àqueles irmãos em Roma, ó Pai. Sendo assim, Senhor, nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu sejas misericordioso e gracioso conosco, nos dando entendimento, Pai, o perfeito entendimento daquilo que foi registrado nesse texto, Senhor, para que esses ensinamentos, ó Pai, que vamos escolher nesta manhã, possam adentrar os nossos corações, Senhor, possam fazer morada e possam transformar o nosso viver, para que a cada dia, Senhor, nós possamos estar mais perto da estatura daquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoa a Tua amada igreja, Senhor, a Igreja Presbiteriana do Calhau, mas não só a nossa igreja, mas abençoa, Senhor, as igrejas genuinamente cristãs que entregam, Senhor, o Evangelho de Cristo, que através dessa entrega, da pregação da palavra e pela ação do Espírito Santo, são agências salvadoras de almas, ó Deus, nesse mundo perdido. Muito obrigado por essa oportunidade. Nós te oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Pois bem, meus irmãos, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é tida por vários teólogos e vários escritores, comentaristas, como a carta das cartas, como a carta que sobrepuja as outras pela sua profundidade teológica e doutrinária, além de ser a maior carta escrita pelo apóstolo Paulo, que é o maior escritor em volume de escritos do Novo Testamento. O reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando a carta aos Romanos, no seu livro, no seu comentário a essa epístola, ele nos diz que ela, a carta aos Romanos, é o maior compêndio de teologia do Novo Testamento. É a epístola das epístolas, a mais importante e proeminente carta de Paulo. Essa carta ela não é comentada tão somente nos nossos tempos, mas ela tem sido alvo de estudo, meditação e comentário, no sentido de santos homens tentarem explicar e se debruçar sobre ela desde o primeiro século, desde que ela foi escrita. Mas eu trago aqui também a fala de um grande homem do Senhor, o reformador João Calvino, também no seu comentário, no livro que ele comenta essa epístola. E ele nos diz sobre essa epístola: se porventura conseguirmos atingir uma genuína compreensão desta epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. Então vocês vejam, meus irmãos, como esses homens davam importância a essa epístola. E temos tantos outros comentários de teólogos ao longo da história da igreja sobre essa tão importante carta que o apóstolo Paulo escreveu. Mas essa carta ela também se reveste de importância pelo impacto que ela vem trazendo à igreja ao longo dos anos. O reverendo Augusto Nicodemos, também no seu comentário aos Romanos, ele nos traz uma informação e nos traz luz sobre alguns homens que foram impactados por essa carta e que, por terem sido convertidos ou influenciados pela teologia de Paulo aqui nessa carta, a qual ele traz como o Evangelho de Cristo, eles transformaram a vida da igreja. E assim diz o reverendo Agostinho converteu-se lendo Romanos 13, do 12 ao 14. Lutero converteu-se meditando em Romanos 1, 16 e 17. John Wesley converteu-se ao ouvir o prefácio de Lutero à carta aos Romanos. Ou seja, meus irmãos, nós temos aqui Agostinho, que é considerado o maior teólogo da igreja por muitos críticos, né, e por muitos estudiosos. Nós temos aqui Lutero, que foi o estopim ali da reforma protestante do século XVI. E nós temos John Wesley, também citado aqui pelo reverendo Augusto Nicodemos, que foi um grande avivador da igreja no século XVIII, na Grã-Bretanha. E assim, meus irmãos, essa carta tem sido alvo de estudos e por isso mesmo, e por essa profundidade que ela tem, e por tantos ensinamentos que ela tem para nos trazer, nós queremos hoje meditar nesse texto de Romanos 1, 8 a 15. Paulo escreveu os Romanos quando da sua última viagem missionária, do final da sua última viagem missionária, ou melhor, da sua terceira viagem missionária, porque muitos consideram a sua última viagem posterior a essa. Mas a terceira viagem missionária de Paulo, ao final dela, quando estava em Corinto, ele escreve aos irmãos de Roma, né? Após ter passado 15 anos, aproximadamente ali, pregando pela bacia do Mediterrâneo, o apóstolo Paulo, ele tinha um desejo no seu coração de evangelizar a Espanha. E por que isso? Porque o apóstolo Paulo, ele foi chamado, e ele trata isso nos seus escritos, a pregar aos gentios. Então, Paulo tinha como missão levar o evangelho de Cristo Jesus aos povos que ainda não tinham conhecimento do evangelho. E ali naquela região conhecida da bacia do Mediterrâneo, Paulo já tinha se doado, tinha se gastado
na pregação do Evangelho, tinha fundado igrejas, tinha estabelecido presbíteros, tinha escrito cartas, e tinha sido enxotado, já tinha sofrido chibatadas, tudo ele já tinha sofrido ali pelo Evangelho, e tinha propagado o Evangelho naquela região. Contudo, o apóstolo Paulo ele via a necessidade de evangelizar outros locais, ele tinha em mente a evangelização da Espanha. E Roma, capital do império, do grande império naquela época, ela estava no caminho do apóstolo, como sendo um ponto de apoio para lançar o apóstolo à evangelização na Espanha. E isso era normal para o apóstolo Paulo. A igreja, e assim ele entendia, era aquela que enviava os seus missionários. Não individualmente ou a revelia da igreja, o apóstolo Paulo desenvolvia o seu ministério. Lembremos que em Atos, quando o apóstolo Paulo vai fazer sua primeira viagem, juntamente com Barnabé, ele é enviado pela igreja de Antioquia com a imposição das mãos dos presbíteros. Mas, então, com esse desejo no coração, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos irmãos em Roma. Mas, naquela época, o apóstolo Paulo já era conhecido, seu nome já era falado em todo o mundo conhecido ali daquela região, e principalmente em Roma, que era a capital do império. E o apóstolo Paulo, a fama dele não era boa entre os judeus. É óbvio, ele tinha sido o grande perseguidor da igreja, aquele que prendia os cristãos, aquele que humilhava, aquele que consentia com a morte dos cristãos. Lembremos do texto que trata sobre a morte do diácono Estevão. Mas o apóstolo Paulo tinha sido transformado por Cristo Jesus. Então ele precisava explicar àquela igreja de Roma, que não o conhecia oficialmente, ele nunca tinha estado naquela igreja, ele nunca tinha pregado naquela igreja, Paulo não era o fundador da igreja de Roma, então ele precisava explicar para aquela igreja algumas coisas, porque lá se dizia entre os judeus que Paulo era um traidor do judaísmo, que ele pregava uma nova seita que negava as tradições do judaísmo, que ele afirmava que o judeu não era o povo exclusivamente escolhido de Deus. Isso era gravíssimo. Que ele afirmava ainda mais que o Messias prometido no Antigo Testamento já tinha vindo, que o nome dele era Jesus e que ele tinha morrido na cruz do Calvário. Isso era um escândalo. Então, por isso tudo, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos para explicar àquela igreja quem ele era, quais os seus planos, ao desejar visitar aquela igreja, e também qual era o evangelho que ele pregava. Paulo queria explicar isso para que aqueles irmãos entendessem essas coisas e ele pudesse ser aceito no meio daqueles irmãos. No texto anterior que nós lemos, quando Paulo inicia o prefácio e saudação dessa carta, ele já faz um resumo daquilo que ele vai expor, durante todos os 16 capítulos de Romanos. Paulo, no capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo, ele já se identifica. Ele diz que ele é servo de Jesus, vejam aí, Paulo, servo de Jesus Cristo, ele se diz chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ou seja, Paulo diz que ele era servo de Cristo, chamado para apóstolo e separado para o evangelho, para anunciar as boas novas. Logo depois, no versículo 2, ele já diz que esse evangelho que ele pregava era o evangelho antigo, não era nenhuma novidade, não era uma seita nova, não era um caminho novo, como chamavam na época. Não, era um evangelho prometido pelos profetas. Logo após, no versículo 3 e 4, ele vai dizer que esse evangelho que era novo, que não era novo, que era um evangelho antigo, prometido pelos profetas, ele é o evangelho com respeito a Jesus Cristo, Filho de Deus com poder. Mais à frente, no 5, ele vai dizer que seu apostolado foi recebido do próprio Cristo, do Messias. Ou seja, ele era um apóstolo genuíno, fora de hora, como ele mesmo já se disse.
mas um apóstolo chamado por Cristo, porque essa era uma marca dos apóstolos. Por isso que nós não temos mais apóstolos hoje em dia, meus irmãos. Os apóstolos foram chamados e comissionados para uma missão específica que se findou com a morte do apóstolo João. E para ser um apóstolo, você tem que ser chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. E isso aconteceu com Paulo. Lembrem-se da estrada de Damasco, quando Jesus Cristo aparece para Paulo. E em quinto lugar, meus irmãos, ele reconhecia, e aí a gente vai ver isso nos versículos 6, no capítulo 1, versículos 6 e 7. Paulo reconhecia que os crentes de Roma faziam parte daqueles que tinham sido chamados para serem de Jesus e para serem santos. Está aí no capítulo 6, no versículo 6, quando ele diz: de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos. Paulo reconhecia que aqueles irmãos eram crentes, e se eram crentes, eles eram irmãos em Cristo Jesus, faziam parte da mesma família. E com esse entendimento de que eles faziam parte da mesma família e do corpo de Cristo, o apóstolo Paulo inicia o texto que nós vamos trabalhar hoje, que é o versículo 8 ao 15, onde nós vemos Paulo demonstrar o amor que ele tinha pela igreja de Roma. Por isso mesmo, meus irmãos, o nosso tema hoje, que nós vamos tratar a partir de agora, é o amor piedoso do crente pela igreja, ou pelo menos o amor piedoso que o crente deveria demonstrar e ter pela igreja. E nós vamos entender isso a partir do exemplo aqui do apóstolo Paulo. Primeiro ponto, meus irmãos, que eu quero destacar do texto com vocês. E aí eu convido os irmãos a lerem novamente o versículo 8 comigo. Diz assim o versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo reconhecia diante de Deus a importância da vida e ministério da igreja de Roma. Paulo, ele reconhecia a importância da igreja. O apóstolo Paulo, ele não via barreiras físicas para a igreja. Ele sabia que a igreja era universal, formada por todos os crentes. Ele agradece a Deus, meus irmãos, aqui no texto, por uma igreja que inclusive ele nem conhecia, mas que o testemunho daquela igreja tinha chegado por todo o mundo. Era uma igreja que ficava localizada na capital do mundo, da época, na capital do império, onde muitas pessoas afluíam para ali e dali também partiam. E aquelas pessoas iam e conheciam aquela igreja e ouviam o evangelho através daquela igreja e saíam dali dando bom testemunho daqueles irmãos, de como aqueles irmãos eram fiéis servos do Senhor Jesus Cristo. Para vocês terem uma ideia, Roma naquela época era uma cidade gigantesca. Era uma cidade que estima-se que tinha 1 milhão de habitantes, em média 1 milhão de habitantes. Esse é o número, meus irmãos, que Londres, quando no século XIX foi considerada a maior cidade do mundo, ela tinha. Ou seja, no século XIX, 19 séculos depois, 18 séculos depois, a maior cidade do mundo tinha 1 milhão de habitantes. Na época da igreja primitiva do apóstolo Paulo, Roma já tinha esse tamanho. Então, aquela igreja tinha uma grande importância. Ela tinha uma amplitude muito grande. Mas, acima de tudo, meus irmãos, Paulo, ele vibrava, ele se alegrava com a notícia de que alguma igreja ia bem, e não precisava ser a igreja dele. Veja só o que eu falei no início, aquela igreja era uma igreja que não era conhecida. O apóstolo Paulo nunca tinha visitado aquela igreja. O apóstolo, ele era um entusiasta do ministério sagrado da igreja. Ele reconhecia a importância do ministério que é desenvolvido
pela igreja. O ministério de salvar vidas através da pregação da palavra. Esse é o ministério da igreja. A igreja está no mundo para anunciar as boas novas de Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo se alegrava e dizia ao Senhor que dava graças por aquela igreja, pelo testemunho, pela fé que eles apresentavam ao mundo, meus irmãos. Paulo amava, de fato, aquela igreja, mesmo sem a conhecer pessoalmente. Mas Paulo não amava tão somente aquela igreja de Roma. Uma leitura atenta às cartas do apóstolo Paulo, nós vamos ver que ele também demonstrava esse mesmo amor. O amor de Paulo não era pelo tamanho da igreja que estava em Roma, não era porque ela estava localizada em Roma, não era porque ela tinha um templo gigantesco, não é porque o pastor daquela igreja era amigo dele. Não, meus irmãos. Paulo amava a igreja porque Paulo reconhecia o agir de Deus através da igreja. Ele reconhecia que a igreja é a casa de Deus, como nos diz a confissão de Westminster, confissão de fé de Westminster. Ele reconhecia que ali se ajuntava o povo eleito de Deus, que ali é o corpo de Cristo Jesus. E se nós amamos a Cristo, nós temos que amar o corpo de Cristo. Então Paulo ele demonstrava esse amor por todas as igrejas. Em Filipenses ele cita que ele dava graças por aquela igreja. Colossenses 1:3, Tessalonicenses 1:2, 1 Tessalonicenses 1:2, 2 Tessalonicenses 1:3, Filemon. Coríntios, 1 Coríntios 1:4. Então Paulo, ele agradecia a Deus pela igreja. Paulo era grato pelo ministério de todas as igrejas. E aí, meus irmãos, a pergunta fica para nós. Nós temos sido gratos a Deus pela vida da nossa igreja? Nós temos buscado ao Senhor para agradecer pelas bênçãos que nós recebemos pela pregação da palavra do Senhor, pelo ministério da igreja, pelo acolhimento, pelo consolo, pelo ânimo. O apóstolo Paulo não fazia isso só pela igreja dele, ou pela igreja que ele estaria pastoreando. Ele fazia isso por todas as igrejas, porque ele reconhecia, meus irmãos, que nós somos um só corpo. A igreja presbiteriana do Calhau e a igreja cristã que estiver lá do outro lado do mundo formam uma grande igreja, a igreja universal, a igreja de Cristo, que ajunta todo aquele que foi remido pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Por isso Paulo dava graças a Deus, e esse é o nosso primeiro ponto. Contudo, meus irmãos, Paulo, ele também dedicava tempo à igreja. Paulo reconhecia a importância do ministério da igreja. Ele dava graças a Deus, mas ao mesmo tempo Paulo também dedicava tempo para servir a igreja. Veja o que diz aí no versículo 9. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Paulo não apenas agradecia a Deus pela igreja de Roma, meus irmãos, e por seu ministério. Ele queria mais. Ele demonstrou seu desejo, ao escrever esse texto, de contribuir com aquela igreja. Ele disse: olha, meus irmãos, eu oro por vocês sem parar. Eu sempre estou orando por vocês.
Eu faço menção de vocês em todas as minhas orações. Todas as minhas orações. Isso é tão espetacular e tão impressionante que o apóstolo Paulo ele chama ninguém menos do que Deus como sua testemunha. Ele diz: porque Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações. Meus irmãos, Paulo, nesses 15 anos que ele pregou, até o momento de escrever essa carta, Paulo tinha fundado igrejas, Paulo viajou por várias cidades, Paulo se doou, construiu tendas, foi expulso de cidades, foi espancado. Mas mesmo assim, com todo esse ministério robusto que ele tinha, com seu tempo tomado, imagino que por aconselhamentos, por várias pregações, pelo estudo da palavra, Paulo não se sentia cansado, meus irmãos, na hora de se dedicar à oração por aquela igreja. Paulo, ele sabia a importância da oração e ele dedicava tempo àquela igreja. E não só àquela igreja, ele dedicava tempo às outras igrejas, como eu citei. Se você for em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, Tessalonicenses, você vai ver que ele se dedicava a orar por todas elas. Em 2 Coríntios 11, 28, ele diz o seguinte: além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo, ele dedicava, meus irmãos, a sua vida à igreja, porque ele entendia o princípio básico do homem, da sua criação e da sua existência, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E isso deve ser feito aqui nesse tempo, na igreja, e não fora da igreja, no sentido de apartado da igreja, mas na igreja ou através da igreja. Se todos nós entendermos que a igreja é o corpo de Cristo, do qual nós somos membros, como o próprio apóstolo nos ensina em 1 Coríntios 12, 27, e pelo qual ele mesmo, o Senhor Jesus, deu sua vida, nós vamos buscar dedicar tempo a essa igreja. Mas não só dedicar tempo de longe. O apóstolo Paulo, ele estava longe, e porque ele estava longe, o que ele podia fazer por aquela igreja era orar. Ele dedicava tempo à distância àquela igreja. Mas o nosso terceiro ponto que nós vamos ressaltar é que Paulo desejava estar com a igreja para abençoar aqueles irmãos e também ser abençoado por eles. Então, meus irmãos, Paulo orava por aquela igreja, dedicando seu tempo, seu coração, seu amor àquela igreja, mas nada mais normal do que quem ama querer estar perto. Vejamos o que diz o versículo 10 ao 13. O apóstolo Paulo nos diz: em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Paulo desejava estar com aquela igreja. Paulo desejava estar na igreja. Paulo não era aquele cristão do tipo: tá, eu amo vocês, eu agradeço a Deus por vocês,
eu reconheço o ministério da igreja, a igreja vai bem, me falam bem sobre ela, eu oro por vocês, mas assim, vocês lá e eu cá. Não, porque a igreja é um negócio complicado. Ou Paulo podia imaginar, não, eu sou o apóstolo Paulo, eu tenho uma relação muito íntima com Deus, né? Talvez eu possa viver um cristianismo apartado da igreja. Eu possa meditar na palavra, eu possa ter uma vida de piedade longe da comunhão dos irmãos. Mas não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto. Ele desejava ardentemente estar com eles, porque ele diz que ele suplicava com súplicas a Deus. Com súplicas ele queria estar junto com os irmãos. E o que tinha impedido o apóstolo, meus irmãos, até esse momento, era justamente a pregação da palavra, a pregação do evangelho ali no Mediterrâneo, naquela bacia do Mediterrâneo. Pregação, resolução de problemas, né? Ele precisava estar ali. E por isso mesmo ele tinha sido impedido. Mas o desejo dele era estar com aquela igreja. E como ele não estava com elas, ele estava com outras igrejas. Meus irmãos, o mais normal é nós desejarmos estar próximo de quem nós amamos. Ninguém quer estar longe de quem se ama. Os pais, aqueles que são pais, né, e têm esse amor tão profundo por seus filhos, que é natural da paternidade e da maternidade, sabem o que eu estou dizendo. Não que o amor aos pais e aos irmãos, aos cônjuges seja menos importante, mas o amor ao filho, ele tem um sentido mais ampliado, talvez, né? Qual pai que ama o filho e não quer estar com ele nos seus braços, próximo dele? Por isso que o apóstolo Paulo queria estar na igreja. Ele reconhecia a importância da igreja, ele orava pela igreja e ele queria estar na igreja. O apóstolo João, quando escreve a sua primeira epístola, ele destaca no capítulo 3, versículo 14, o seguinte: o amar o irmão é sinal de que passamos da morte para a vida. Meus irmãos, o mesmo apóstolo ainda, ele ressalta no versículo 16 e 18 o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Meus amados, temos amado a nossa igreja? Nós temos esse desejo que o apóstolo Paulo tinha, de estar no meio da igreja, de suplicar a Deus para estar sentado aqui nessas cadeiras, de desejar ardentemente do nosso coração, estar ombreado com os nossos irmãos. Meus irmãos, veja como é importante o alerta ou o destaque que faz o apóstolo João quando ele diz: o amar ao irmão é sinal de que passamos da morte para a vida. Se você foi regenerado no Espírito Santo, se você, meu irmão, passou da morte para a vida em Cristo, você tem que amar o seu irmão. E amar ao irmão é amar a igreja, que é o conjunto dos irmãos, que é o conjunto daqueles que são alcançados por Cristo, formando o corpo de Cristo Jesus, como o apóstolo Paulo relata em outros textos, como em Coríntios eu citei, em Colossenses, nos comparando a um corpo ligado pelas juntas. Em Efésios, quando ele diz que nós somos corpo e contribuímos para o crescimento próprio nosso. Nós devemos, assim como o apóstolo Paulo, amar a igreja. Paulo amava verdadeiramente os irmãos da fé. Por isso que mesmo sem conhecer a igreja de Roma, ele ansiava por vê-los. Veja, meus irmãos, que eu estou fazendo a pergunta, nos fazendo essa pergunta, da nossa igreja local.
Mas o apóstolo Paulo aqui, ele amava uma igreja que ele nem conhecia. Ele queria estar com os irmãos em Cristo, onde quer que eles estivessem. E isso é interessante, porque eu trago agora uma experiência, né? Peço licença para compartilhar com os irmãos, pessoal, né? Que eu acho que vários já passaram, de quando nós nos deslocamos para algum lugar e nós encontramos uma igreja e ali nós vamos para ouvir a palavra, nós nos sentimos em casa. Isso aconteceu comigo há 5 anos atrás, quando vim morar aqui na cidade de São Luís, sozinho, não conhecia ninguém, um desafio grande profissional. E na primeira semana que eu estive aqui, eu me lembro muito bem que eu peguei no Google ali e procurei uma igreja presbiteriana, por já ser presbiteriano. E achei ali a igreja presbiteriana do Calhau, né? E desde então estou aqui, porque eu procurei os meus irmãos, eu queria estar com aqueles que eu conheço em Cristo. Porque nós nos sentimos bem, porque nós amamos o corpo de Cristo. Mas Paulo queria estar na presença dos irmãos também porque ele entendia a importância dessa comunhão. Paulo entendia a importância dessa comunhão. Veja o que o apóstolo Paulo escreve em Efésios para ilustrar essa importância. Ele diz assim em Efésios 4, 15 e 16: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Meus irmãos, Paulo, ele sabia que a igreja é formada como um corpo, onde nós somos membros desse corpo, e que é através do exercício dos dons que Deus nos dá, que nós abençoamos e somos abençoados pela igreja. Paulo deixa claro que não apenas os irmãos em Roma seriam beneficiados com sua ida, mas deixa explícito que ele também seria abençoado por aquela igreja. Veja só que o apóstolo Paulo, o maior, considerado por muitos o maior teólogo, o maior missionário, o maior pastor da história do cristianismo, aquele que tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever tantas epístolas, ele está dizendo, meus irmãos, no versículo 12 ele diz, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Ele está dizendo, meus irmãos, eu estando no meio de vocês, eu serei abençoado por vocês, eu vou abençoá-los, né? Talvez pregar para os irmãos, né? Entregar para os irmãos aquilo que é o dom que Deus me deu, que é o dom do ensino, da pregação da palavra, do apostolado, mais ainda. Mas não só isso, vocês vão me abençoar. É na igreja, meus irmãos, que nós exercitamos os dons que Deus nos deu. E você não pode ser um cristão com dom, porque todo cristão recebe um dom de Deus. Veja só a analogia do corpo. Todos os membros do nosso corpo contribuem para o corpo, como o apóstolo Paulo escreve em Efésios. Então, você não pode ser um cristão, meu irmão, que está fora do corpo. Já viu um braço viver longe do corpo? Uma perna viver longe do corpo? Quando esse braço sai do corpo, ele perde a ligação dele, ele morre. Mas estando no corpo, ele contribui para o benefício do corpo. Então, por isso mesmo o apóstolo Paulo desejava estar entre os irmãos. O reverendo Augusto Nicodemos, novamente no seu comentário, que tem como título Poder de Deus para a Salvação, na página 46, ele nos traz luz sobre isso. Ele diz, o apóstolo, apesar de ter chegado àquela estatura, nunca se viu como alguém
que não precisasse ser ministrado por outras pessoas. Nós também nunca chegaremos a tal ponto, pois não existe alguém tão pobre espiritualmente que não possa beneficiar o outro com sua presença e comunhão. Paulo queria fortalecer os romanos e ser fortalecidos por eles para pregar o evangelho em todo o mundo. Ou seja, nós, quando estamos juntos, meus irmãos, em igreja, em corpo, nós beneficiamos uns aos outros. E se você pode pensar, não, mas o que é que eu tenho a oferecer à igreja? Não, eu sei que quando eu vou para a igreja, realmente eu sou abençoado ali pelo pastor, né, pelos diáconos que me recebem, me cumprimentam com todo carinho, né? O presbítero que vem também dá uma palavra, dirige o culto, ensina. Mas e eu, o que é que eu tenho para entregar? Meu irmão, o reverendo Augusto, ele destaca justamente isso, que não há ninguém tão pobre espiritualmente que não possa beneficiar o outro com sua comunhão, com sua presença, com a oração, com um aperto de mão. Nós somos membros do mesmo corpo. Nós não podemos viver separados, no sentido de viver a fé cristã. Também escrevendo aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele continua: exortamo-vos também, irmãos, aqui admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos. É na igreja que nós exercitamos tudo isso, a admoestação, o consolar, o amparar. Fomos chamados para ser bênção ao povo de Deus. Eu e você individualmente fomos chamados para abençoar o povo de Deus, para contribuir para a edificação do corpo de Cristo. E por último, meus irmãos, por último ponto a destacar antes das aplicações, Paulo amava a igreja como devedor de uma graça imerecida, assim como você e eu. O grande apóstolo Paulo, aquele que foi assunto aos céus, aquele que viu maravilhas, ele se via como um devedor da graça de Deus. Veja o que ele diz no capítulo 14, ou no versículo 14, 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ele demonstra aqui, meus irmãos, uma humildade. Ele demonstra aqui, meus irmãos, um reconhecimento da sua miserabilidade. Ele demonstra aqui, meus irmãos, o entendimento de que a graça de Deus veio sobre ele e que ele, tendo ali o evangelho de Cristo, que mais na frente ele vai dizer que é o evangelho para a salvação, que ele não se envergonha do evangelho. Mais na frente ele vai tratar sobre isso, ele vai dizer no versículo 16 ainda do capítulo 1, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ele recebeu essa graça de Deus, de ser salvo em Cristo Jesus, e ele se sentia um devedor de entregar essa mensagem, de informar ao mundo que há salvação para os perdidos, de que sim, a humanidade está condenada e caminha passos largos para o lago de fogo, mas que existe salvação e que ela vem para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E ele se sentia um devedor de entregar essa mensagem, por isso que ele disse: quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Não que aqueles irmãos não fossem já alcançados pela ação do Espírito Santo.
Mas a nossa caminhada nessa vida, ela não tem fim. Ou melhor, ela se finda com a morte, quando nós estaremos com o Pai. Nós precisamos a todo tempo estar nos alimentando espiritualmente, ouvindo a palavra, sendo admoestados. E Paulo diz isso aos irmãos, ele diz: eu sou um devedor, eu quero entregar o evangelho também a vocês, eu quero compartilhar com vocês das bênçãos, daquilo que eu tenho conhecido do Senhor. Ele se vê humilde, meus irmãos. E aqui, meus irmãos, ele ressalta e reafirma seu entendimento de que, como ser humano, pecador, condenado, mas alcançado pela graça de Deus, fazendo parte de uma nova família, compondo o corpo de Cristo, como enxertado na videira verdadeira, para a salvação, ele reconhece que ele realmente deveria dedicar tempo à igreja, com o dom que Deus lhe deu. Veja que amor que Paulo tinha para com a igreja, meus irmãos. Veja que amor. Paulo era aquele que agradecia e reconhecia o ministério da igreja. Ficava alegre, feliz, quando alguém dizia: olha, Paulo, tem uma igreja lá no Rio Grande do Sul, trazendo para o nosso exemplo aqui, do Brasil, que é uma bênção. Ele dava graças a Deus por essa igreja, que maravilha, que dali está sendo pregado o evangelho, e pessoas vão ser salvas. E aí ele orava por aquela igreja, porque ele já desejava estar com aquela igreja. Ele dedicava tempo a orar: Senhor, abençoa aquela igreja, abençoa lá os presbíteros daquela igreja, abençoa os diáconos, abençoa o pastor daquela igreja, abençoa os irmãos, Senhor. Mas não era uma vez, meus irmãos, era todas as suas orações. E aí ele desejava estar com aqueles irmãos, porque ele queria ali compartilhar com os irmãos, sendo o corpo, ele queria ali fazer uma troca com os irmãos, entregar o dom dele e também ser confortado pelos irmãos. Tudo isso porque ele entendia, meus irmãos, que ele era parte do corpo de Cristo, por ter sido alcançado por uma graça merecida. Queria apenas trazer algumas aplicações para os nossos tempos. Tendo nos deparado com esse texto e com esse tremendo amor do apóstolo Paulo, nós temos uma primeira aplicação que eu quero compartilhar com os irmãos, que é de que ninguém tem um coração tão duro que não possa ser transformado por Deus. E talvez por isso mesmo, o apóstolo Paulo, por entender isso, ele se alegrava tanto quando ele ouvia dizer que uma igreja pregava o genuíno evangelho. Porque ele mesmo foi transformado. Ele foi um ferrenho perseguidor da igreja, meus irmãos. O apóstolo Paulo, ele tinha ordem para caçar os irmãos. Muitos irmãos, muitos crentes naquela época, ele os fez blasfemar contra Deus, usando de violência. O apóstolo Paulo tinha no seu coração o desejo de exterminar o cristianismo. Era um inimigo de Cristo. Tinha um coração de pedra. Mas esse homem, que era temido no meio dos cristãos, dos primeiros cristãos, ele foi transformado pela ação de Deus, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. E ele faz o maior milagre de todos, que é transformar um pecador miserável, um inimigo, em um homem piedoso, em um servo, em um filho co-herdeiro de todas as coisas com Cristo Jesus. Então, meus irmãos, anunciemos o evangelho através da igreja. Se você não
não se sente à vontade para falar do Evangelho, convide as pessoas para virem à igreja. E aqui elas receberão a mensagem de Deus. Também, meus irmãos, eu quero alertar que, à luz do que nós entendemos aqui hoje, se você se diz alcançado por essa graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, você tem obrigatoriamente, e eu quero que você preste atenção, se você se diz cristão, alcançado pelo Espírito Santo, renovado e regenerado, obrigatoriamente você tem que amar a comunhão dos santos. Se você não ama a comunhão dos santos, se você não demonstra amor pela igreja, que é o corpo de Cristo, meu irmão, você precisa buscar a presença do Senhor. Não é normal não amar a família da fé. Não é normal não querer estar perto de quem você ama. E aí eu volto ao texto do apóstolo João, quando ele diz, é assim que nós conhecemos. Se você ama seu irmão, você passou realmente da morte para a vida. O próprio Cristo nos ensinou isso, dando como um dos 2 grandes mandamentos, o amar ao próximo como a nós mesmos. O teólogo Calbar, teólogo do século passado, também num grande comentário que ele tem, um comentário volumoso sobre a carta aos Romanos, na página 35, ele nos diz o seguinte: o espírito do escolhido de Deus, da testemunha que se sente consumida pelo zelo em honrar ao seu Senhor, não pode ficar aliado nem distante dos espíritos daqueles que foram movidos pela mesma proclamação e pela mesma descoberta. O teólogo Calbar, ele diz, não pode o espírito do que foi escolhido estar à parte, distante do espírito daqueles que também foram escolhidos e que descobriram que o Senhor é o nosso Salvador. Meus irmãos, qualquer ideia de que possamos viver uma fé independente da igreja, uma fé à parte, uma fé separada, é fruto de equívoco. O conhecido movimento de desigrejados que nós ouvimos falar, daqueles que dizem que podem viver uma fé longe da igreja, que não precisam da igreja, ele é totalmente antibíblico e reflete uma influência, escuta o que eu vou dizer, reflete uma influência satânica e pecaminosa no entendimento correto do que é ser cristão. E por último, meus irmãos, a última aplicação que eu quero trazer para vocês é de que sempre haverá dificuldades para estar na igreja. E aqui eu vou encerrar. Sempre haverá dificuldades de estar na igreja. Mas para quem ama não há obstáculos. Em todo tempo o mundo conspirou contra a igreja, meus irmãos. Todo tempo. Se nós considerarmos o tempo do Antigo Testamento, o povo de Cristo sempre foi um povo perseguido por guerras, por pestes. Se considerarmos o Novo Testamento e a história da igreja, nós vamos ver que a igreja ela foi perseguida fisicamente, com mortes, com cristãos sendo jogados às feras, com tochas humanas, com a entrada de falsas doutrinas, com escândalos. A igreja, ela sempre foi perseguida pelo mundo. Mas ela foi perseguida e ela continua sendo perseguida porque ela insiste. Porque através desse amor que existe, ela insiste mesmo em meio às dificuldades, se ajuntar e glorificar aquele que é o Senhor das nossas vidas. Ou seja, em todo tempo houve dificuldade. Hoje, aqui, o nosso caso, no Brasil,
nós não temos essa perseguição ostensiva à igreja. Mas nós enfrentamos outros desafios. E nós podemos citar, por exemplo, o desafio da perseguição ideológica, das falsas igrejas, falsas doutrinas e, mais atualmente, dessa pandemia que nos afastou da comunhão dos irmãos e que muito nós lamentamos. Então, meus irmãos, o nosso entusiasmo de estar entre os irmãos não pode ser diferente do apóstolo Paulo. Dificuldades vão existir, mas nós temos que ter esse desejo. Nós temos que estar entre os irmãos, porque esse é o desejo daquele que foi alvo da graça de Deus. Muitos irmãos, muitos santos irmãos hoje estão impedidos de estar na igreja. Nós aqui já iniciamos os nossos cultos. E muitos irmãos estão impedidos por problemas de saúde, por fazerem parte do grupo de risco. Contudo, eu quero ressaltar, meus irmãos, que também há aqueles irmãos santos, crentes no Senhor, que por conta de todo esse problema, do medo que assolou a sociedade, esses irmãos, eles estão voltando às suas atividades, aos poucos, mas já estão voltando, estão indo ao trabalho, estão indo ao supermercado, mas alguns, mesmo assim, não têm vindo à igreja. E eu falo não só da nossa, mas da igreja, da igreja de maneira geral. E nós temos visto irmãos que estão em restaurantes, em supermercados, que estão passeando, mas que não demonstram esse desejo de voltar à comunhão. Meu irmão, cuidado. Cuidado com o que está se passando na sua cabeça. Acorde, medite na palavra. Que essa mensagem ela possa fazer efeito no seu coração. E que você possa entender que qualquer sentimento que lhe afaste da igreja, ele é um sentimento pecaminoso. Faço ressalva aqui para os casos que eu já falei, aqueles irmãos que não podem estar por problema de saúde, por grupo de risco. Mas os demais irmãos, eu os conclamo e os convido a todos nas suas amadas igrejas que estejam presentes, ouçam a palavra de Deus presente, falem com seus irmãos, orem juntos. Porque um membro, meus irmãos, fora do corpo, ele não tem utilidade. Por isso, meus irmãos, oremos ao Senhor para que Ele nos constranja todos os dias, a fim de que nós amemos a igreja, assim como também amamos o cabeça que é Cristo. E que esse ensinamento, meus irmãos, aqui, desse grande amor, desse apóstolo do Senhor, que ele tinha pela igreja, ele também nos constranja para que nós amemos o corpo de Cristo, para que nós ansiemos estar junto com nossos irmãos. Tudo isso, meus irmãos, para a honra e para a glória do nosso Senhor. A minha oração é que Deus abençoe sua igreja por todo o mundo e que nós possamos dedicar tempo ao nosso ministério, aos nossos irmãos e orar por toda a igreja de Cristo. Que Deus, assim, nos abençoe e abençoe a todos os amados irmãos que estão em casa ouvindo essa mensagem. O Senhor nos abençoe.